União dos Palmares. Nelito Gomes de Barros foi tema de algumas matérias recentes sobre uma possível candidatura a prefeito de União dos Palmares, né? É um ano pré-eleitoral, mas é um ano que as pessoas já começam a se movimentar, os grupos políticos também começam a se movimentar e o ex-deputado estadual Nelito Gomes de Barros, filho do ex-governador de Alagoas, Manuel Gomes de Barros, e de Dona Jane Lamenha Gomes de Barros, não é carta fora do baralho. Mas eu estou na linha, pelo link, com o jornalista Ricardo Gomes. Nada melhor do que conversar com o jornalista Ricardo Gomes, porque foi ele que esteve e foi recebido, né, pelo pelo ex-deputado Nelito Gomes de Barros, conversou com ele. Eu queria saber de você, Ricardo, primeiro agradecer a sua participação aqui no nosso programa Hora do Alagoano. Você esteve pessoalmente com o ex-deputado Nelito Gomes de Barros. Como é que foi a conversa? Foi saudável? O que é que você conseguiu sondar? Porque é a missão do jornalista. Fala pra gente se o Nelito vai ou não disputar a eleição. O que é que ele falou para você? Muito boa tarde, jornalista Ricardo Gomes. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os que acompanham o programa Hora do Alagoano, a todos que estão pela rádio AGFM e também pela Rádio Litoral FM. É sempre um prazer, Kleber, poder falar com você. E lembrando, é claro, das pessoas que acompanham o programa por meio das redes sociais, né? Agora pelo YouTube e também pelo Facebook. Eu estive com o Nelito depois que várias informações, né? E foi até tema de matérias, como a matéria no portal Alagoano mesmo mostra, falando sobre a possibilidade e até alguns falando que ele está trabalhando uma candidatura. E aí eu fui lá, conversei com ele, e a matéria no portal Alagoano destaca as duas perguntas, acredito que principais que fiz, hein? Eu diretamente perguntei para ele se era verdade que ele estaria trabalhando uma possível candidatura a prefeito. E também perguntei para ele, depois que ele falou sobre que é o objetivo dele nesse momento, não é tratar de eleição, né? Até essa frase que está frisada na matéria. Ele disse que nesse momento, esse não é o momento, aliás, não é hora para falar da eleição. A hora é de falar de união por união. Deixa eu destacar aqui, ó, a hora é de união por união. E ele mencionou que tem andado, por onde ele tem andado, tem conversado com as pessoas sobre a necessidade de unir as pessoas de bem, de acordo com ele, de União dos Palmares, né? Unir todo mundo para que todos tenham um só objetivo, que seria, de acordo com as palavras dele, o bem de união, e mudar a realidade atrasada, palavras dele, né? Que a cidade de União vive. E para ele para melhorar a situação de União dos Palmares, para a União avançar, é preciso uma união de forças. E eu senti, Kleber, da parte do Nelito, ele bem animado, né? Bem animado. É natural até que as pessoas lembrem dele. Ele mencionou isso, né? Porque ele representou a União dos Palmares por 3 ocasiões na Assembleia Legislativa, atuou, né? Ao lado do pai, que foi governador, a prefeito de União dos Palmares, atuou em União dos Palmares, atua, né? Mora e atua em União dos Palmares. É natural que ele seja lembrado. E aí eu perguntei para ele, fui bem direto. Aí eu perguntei para ele, quando ele fala em unir essas forças, né, ele fala de unir a oposição. Lembrando que na última eleição, em 2020, o União dos Palmares teve 7 candidaturas, né? 6 candidaturas representando a oposição ao atual prefeito, que deve lançar um candidato na próxima eleição. E eu perguntei para ele se essa união era para unir-se em torno do nome dele. E aí eu vou considerar aqui, passar a íntegra das palavras dele, né? Ele lembra que a população de União escolheu votar na maioria do grupo de oposição, né? A maioria votou nos candidatos de oposição, rejeitando assim votar no atual prefeito. E que os empresários, políticos, lideranças comunitárias, os formadores de opinião, todos precisam entender isso, que a população anseia uma mudança. E ele menciona que essa união é preciso entender, né, isso, não movidos por uma ambição pessoal de ser prefeito a todo custo, mas para discutir as mudanças que a cidade precisa.
Aí ele ainda palavras dele: temos a obrigação de entender que para realizar as mudanças que a União necessita, precisamos nos unir com esse mesmo objetivo. Quanto a quem desse grupo será o candidato, no momento para discutir isso a gente discute. Eu não tive nenhum problema em votar em 2020 no empresário Sebastião de Jesus e no amigo Bruno Lopes. Já apoiei outros candidatos também em outras eleições. Nunca impus e não será agora que vou impor uma candidatura a prefeito. O que eu quero é contribuir para que possamos juntar todos os que querem um rumo melhor para a nossa cidade, para que dessa vez consigamos atender os anseios da população. Fecha aspas. Essas foram as palavras do ex-deputado Nelito Gomes de Barros, que demonstra com isso que é humilde, né, para reconhecer que é preciso uma união de forças. Essa oposição, se não se unir, não conseguirá atingir o objetivo que é, de fato, né, uma mudança no município de União dos Palmares, mas que ele, com essas palavras, Kleber, ele surpreende porque mostra um ânimo, né, quando fala a respeito das próximas eleições. Ele não descarta ser candidato, mas frisa bem que não está trabalhando agora uma candidatura, mas quer contribuir para que este grupo de oposição se una em torno de um só objetivo. Fui muito bem recebido, né, Lito? Foi uma conversa bem longa, né? Mas resumimos nesta matéria que, sem dúvida, continuará repercutindo até em nível estadual. Ricardo Gomes, foi uma conversa particular, foi uma conversa acompanhada pelo ex-governador Manuel Gomes de Barros. Traga mais detalhes dessa sua visita à residência do ex-deputado Nelito Gomes de Barros. Kleber, foi uma conversa em particular, né, com o ex-deputado Nelito, que sempre recebe muito bem, não só a mim, né, mas também a todos os que o procuram, inclusive com respeito à União dos Palmares, né, ele sempre está disposto a falar com respeito a esse assunto, e ele preferiu, em todo momento, em cada vez que ele fala a respeito da política de união, de não se portar como um candidato, né? Ele menciona que agora não, esse não é o momento, é muito cedo, né? Ele chegou até mesmo a mencionar que é natural que alguns, né, do lado da situação, fiquem tantos afobados, né? Que haja até uma disputa entre as pessoas da situação querendo ser candidato, mas que nesse momento ele principalmente está atuando para unir todos os que querem um rumo diferente para a União. Essa foi a palavra que ele mais mencionou, né? União, para que possa então colocar como prioridade aquilo que for bom para a União dos Palmares. É um Nelito mais amadurecido politicamente? Você sente isso nele? Eu sou jovem, né? Sou jovem, não posso, não tenho essa vivência para traçar um parâmetro. Mas convidei ele se dispôs sim a conceder uma entrevista para nós em vídeo, para aqui no estúdio ou em outro momento, outro local. Ele está falando com a imprensa, falando com a gente, falando com o nosso internauta, né? As pessoas que nos escutam pela Rádio GFM e Litoral FM, também para com aqueles que acompanham na rede social. Então, em breve, nós teremos o Nelito Gomes de Barros falando com a gente e podendo esclarecer, né? Como ele menciona que não está em campanha e tudo, então por isso que ele tem se mantido reservado no que diz respeito à imprensa. Mas em breve teremos sim uma entrevista aí mais completa, né? Com mais perguntas, tem muita coisa para perguntar, né? E sem dúvida alguma teremos ele também participando em vídeo com a gente. Tá bom, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, através do nosso link do jornalista Ricardo Gomes. Sempre que puder apareça, venha estar conosco aqui no programa, porque é sempre bem-vinda a sua presença e a sua fala, né? Uma fala equilibrada, uma fala com sabedoria, porque nós temos que fazer jornalismo com equilíbrio. Que bom que você esteve com o ex-deputado Nelito Gomes de Barros, pela foto que está na matéria, né? O Nelito passa uma simpatia, uma coisa mais leve, né? Para poder trabalhar isso aí que ele está querendo, que é a união por união. Muito obrigado, viu, Ricardo? Um abraço. É sempre um prazer, Kleber. Tem muitas informações, estamos correndo atrás, né? Esse assunto, a parte política, a partir de agora, será sem dúvida uma pauta cada vez mais constante. E existe uma política, uma matéria que estamos trabalhando, tentando inclusive com mais detalhes, né?
porque recentemente o município vizinho à União dos Palmares, São José da Laje, também se tornou matéria política. Os dois ex-prefeitos estiveram lá em Brasília, né? O ex-prefeito Neno da Laje e o ex-prefeito Rodrigo Valença estiveram em Brasília, não foram vistos ainda no Palácio do Governador, mas já foram para Brasília, se reuniram com Renan Calheiros e Renan Filho, e a pauta é a eleição na Laje. O grupo de oposição está mais fortalecido e essa tende a ser uma eleição mais difícil lá em São José da Laje. E a pergunta é, será que a atual prefeita Ângela Vanessa vai para a reeleição ou o Rodrigo Valença, devido ao desgaste de Ângela Vanessa, volta para disputar a eleição? Então essa matéria está no forno, estamos trabalhando para trazer com maior riqueza de detalhes. Um abraço, Kleber, bom programa. Muito obrigado ao jornalista